Bem, segundo ano, último vídeo. Vamos ver agora as tais superfícies equipotenciais. Dá uma olhadinha na expressão, porque ela já é esclarecedora, né? Equipotencial são superfícies que têm o mesmo potencial elétrico. Bom, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar quando a carga geradora é pontiforme, aquela carga pequenininha, e cria um campo, nesse caso elétrico, variável, com potenciais também com valores variáveis, e quando o campo elétrico é uniforme, que ele é criado entre duas placas, uma positiva e uma negativa. E vamos observar como é que a gente encontra essas superfícies equipotenciais. Então vamos lá. Então imagina aqui, você tem aqui uma carga geradora. Como é que nós vamos deduzir onde é que são as superfícies equipotenciais? Qual é a formulazinha aqui do potencial? Carga vezes a nossa constante e eu vou dividir pela distância, tá bom? Bom, significa o seguinte, se esse ponto aqui, A, está a uma distância D, ele vai ter o seu potencial. Mas se eu tiver outro ponto, B, cuja distância também é a mesma, a carga geradora para os dois pontos é a mesma, a distância é a mesma, então o potencial de A é igual ao potencial de B. Então esses pontos que estão à mesma distância da carga geradora, eles têm potenciais de mesmo valor. Agora imagine o seguinte, essa carga aí, ela está no espaço. Então, o que ocorre é que todos esses pontos que estão à mesma distância dessa carga geradora, eles estão numa superfície esférica e a carga geradora está bem no meio dessa superfície. Então, o que é que ocorre? Então, todos esses pontos que fazem parte, que estão à mesma distância, e essa distância agora, concluindo que é uma esfera, desses pontos da superfície, a carga que está no centro corresponde a um raio. Então, todos esses pontos que estão à mesma distância da carga, que corresponde ao raio dessa esfera, eles têm o mesmo potencial. Ok? Então, o ponto A está à mesma distância, o ponto C também. Então, significa o seguinte, imagina uma laranja, tá bom? Que é a nossa superfície esférica. Essa laranja tem que ser redonda mesmo, tá bom? Não é uma laranja doida que a gente vê por aí. Então, você tem uma laranja totalmente redonda. A casca dela, os pontos, estão à mesma distância do centro da laranja, onde estaria a carga geradora. Então, esses pontos da casca da superfície têm o mesmo potencial. Agora, é claro que, então, no caso aqui é o seguinte, essa é uma carga pontiforme. E aí, a superfície equipotencial, ela é uma superfície o quê? Desses pontos que tem o mesmo potencial elétrico, esférica. Ok? Então tá aí. Então é o seguinte, se digamos o potencial aqui de A é igual ao potencial de B. Quando você for encontrar DDP entre A e B, já que os potenciais têm o mesmo valor, a DDP é zero. Significa que o trabalho para levar uma carga de A até B, uma carga qualquer, uma carga de prova aqui, se você vai levar de A até B, ou de B para A, você tem que encontrar DDP, que é potencial de A menos potencial de B, só que a DDP é zero. Então, pelo fato da DDP ser zero, no final das contas, o trabalho de A até B é zero, já que esses pontos têm potenciais de mesmo valor, e ao diminuir vai dar zero. Então é o seguinte, né? Toda vez que você for levar uma carga de um ponto a outro, de uma mesma superfície equipotencial, ou seja, que esses pontos têm potenciais iguais, o trabalho vai dar zero, já que você trabalha com a DDP, com a diferença desses valores para chegar até o trabalho, ok? Então tá aí algo bastante importante, que é o seguinte, só que o que acontece? Nós sabemos também que não importa a trajetória, né?
Se você for de A para B, seguindo a superfície esférica, for assim, professor, mas estou muito entediado, eu vou por aqui, vou lá no fim do mundo, volto e retorno, e volto para o ponto A. Não importa, gente, saiu de B e terminou em A do mesmo jeito. Então, em todos os casos aqui, o trabalho é nulo, tá ok? Se o trabalho é nulo, significa que essa carga, e o trabalho é igual a que tipo de energia? Energia cinética. Então, se ele vai de A até B, ele ganhou energia cinética ou perdeu? Não. Olha como você deve deduzir, chegar a essas conclusões, tá bom? Bom, tá aí, é o seguinte, agora você pode ter, se você tiver a carga aqui no centro, né, você pode ter várias esferas concêntricas, né? Várias casquinhas, né, uma dentro da outra. Mas os pontos que pertencem a essas mesmas superfícies esféricas, né, aqui você tem uma superfície esférica, outra superfície esférica, outra superfície esférica. Então, o que a gente pode observar? Que na carga pontiforme, a superfície equipotencial ela é formato esférico e elas são concêntricas. Ou seja, se você pegar uma esfera dentro da outra, na mesma esfera, nessa daqui, de um ponto para outra dessa mesma esfera, o trabalho é nulo. Dessa outra aqui também, esfera menor, superfície esférica menor, mais próxima, também é nulo. Entre os pontos da mesma superfície esférica, ok? Não é legal? Maravilhoso. Agora, é o seguinte, pessoal. Vamos ver agora o nosso céu, né? O nosso campo elétrico uniforme. E aí, como será o formato de uma superfície equipotencial no céu, no campo elétrico uniforme? Primeiro vamos desenhar aqui como é que vamos construir nosso campo elétrico uniforme, tá certo? Eu vou apagar aqui. Então, o campo elétrico uniforme ele é criado entre duas placas, uma positiva e outra negativa. Ó. E as linhas, elas não são radiais, elas não saem do mesmo pontinho, que seria uma carga pontiforme, afastando-se, aproximando. São duas placas, aqui, ó. Uma positiva e outra negativa. E o sentido é esse, né? Afastamento da positiva, aproximação da negativa. Então, tá aí as linhas de campo. Essas linhas representam o sentido do vetor campo elétrico em qualquer ponto desses aqui. O que acontece? Eu fiz um desenho de perfil. Se olhando na realidade, nós sabemos que se você fosse fazer, você teria essas placas aqui, ó. Eu vou colocar aqui essas placas. Aqui você já teria 3D, né? Bom, aqui estão as nossas placas. Na realidade, aqui eu estou desenhando. Pronto. E aí você teria as linhas de fundo. Indo da placa positiva para a placa negativa. Então aqui, chegando aqui, está na frente. Bom, o que acontece? Deixa eu apagar. Vou apagar, não vai ficar embaralhado demais. Atenção! Superfície equipotencial são superfícies que têm potenciais iguais, que estão à mesma distância. Então, olha só, esse ponto aqui A, esse ponto B e esse ponto C, eles estão à mesma distância da placa positiva e também estão à mesma distância da placa negativa. Não é que esteja no meio. Então, isso aqui é a mesma distância aqui. Da placa positiva, todos, digamos, estão a 2 metros, da placa negativa, todos estão a 7 metros. Mas todos têm a mesma distância para
cada uma placa, ok? Separadamente. O que acontece? Você está vendo aqui esses pontos numa linha, mas na realidade, veja que você tem profundidade, né? Se você for observar, nesse caso, você tem placas, não são linhas. Então, como são as placas que realmente criam esse campo, se você pegar aqui uma superfície também, dando profundidade a essa linha, você vai observar que os pontos dessa superfície, desse plano, também estão à mesma distância das paredes, né, que estão uma em frente à outra das placas. Então, esses pontos aqui desse plano também estão à mesma distância do plano da placa positiva e do plano da superfície da placa negativa. Então, na realidade, a gente geralmente desenha desse jeito aqui, ó, a positiva, a negativa e faz a linha, porque é preguiçoso mesmo, tá bom? O desenho seria esse aqui. Então você vê então o seguinte, ó, esses pontos tem, se você fizesse outro plano, aqui ó, esse outro plano, como é feioso, mas se você desenhasse outro mesmo plano aqui, ele também estaria à mesma distância, os seus pontos da placa. Então todos os pontos que constituem esse plano têm mesmo potencial. Os pontos desse outro plano têm potenciais iguais. Observe que eles estão a distâncias diferentes. Então, digamos que todos os pontos desse primeiro plano aqui, né, digamos aqui seja o plano A, todos os pontos têm potencial 20 volts, né, do plano A. O plano B, todos têm, aí eu vou, quadro pequenininho. Todos os pontos, vou colocar aqui embaixo, aqui é o plano, aqui é A e B. Todos os pontos desse plano têm potencial 20 volts. E desse ponto vai ter potencial maior ou menor? Aí sim, aí eu vou perguntar a vocês, maior ou menor? Aqui você tem uma linha de campo, não é isso? E seguindo a linha de campo, você vai dos potenciais maiores para os potenciais o quê? Menores. Então, seguindo a linha de campo, os potenciais ficam menores. Então, digamos aqui você tem 8 volts. Eu não vou identificar por letra não. Potencial desse plano 20, desse potencial desse plano aqui, velhinha, 8 volts. Tá ok? Então, planos diferentes, estão a distâncias diferentes, mas todos os pontos de cada plano têm o mesmo potencial. Tá certo? Na prática, mas eu vou ter que desenhar isso, meu Deus, eu não sou um artista. Mas não precisa. Você vai fazer, né, aquela representação michuruca que vem no livro, que é a seguinte, ó, de perfil. Você vai ter aqui a placa positiva, você vai ter aqui a placa positiva, vai ter a plaquinha negativa, vai ter as linhas de campo indo da placa positiva e se aproximando da placa negativa. E esses planos aqui também, você não vai desenhar ele em 3D não. Você vai desenhar ele assim, ó. Digamos que esse aqui, ó, você desenha apenas uma linha. Você está vendo essas folhas aqui, esses planos de lado, tá ok? Mas todos esses pontos aqui que estão nesse plano, eles têm o mesmo potencial. Todos esses aqui, ó, pontos dessa linha, que na realidade é um plano visto de lado, tem 20 volts. Todos os pontos desse plano aqui, né, vão ter 8 volts. Então, espero que você tenha entendido aí, quando você observar essa figura, o que realmente você está vendo, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Naquela carga pequenininha, aquela bolinha, o que é que significava? O que é que você tinha em torno dela? Você tinha superfícies aqui potenciais com formas esféricas. Quando for um campo elétrico uniforme, quando for o céu, o formato das superfícies equipotenciais serão planos. E são planos o quê? Um do ladinho do outro, guardando a sua distância
né, até as placas paralelos, tá bom? Então grava bem. Campo elétrico uniforme, né, que são essas placas, eles formam superfícies aqui potenciais planas, né, que são o que, nesse caso, paralelas. Enquanto aquelas superfícies em torno da carga pequenininha eram esferas concêntricas. Ok? Bom, que bom, terminou aí? Não terminou. Agora vamos ao cálculo, tá certo? O que é que há de especial no campo elétrico uniforme? E aí vamos criar um probleminha aqui, beleza, para a gente aprender, né? Vamos lá, vamos apagar aqui. É o seguinte. Bom, desenhei linhas de campo paralelas. Então aqui eu já sei que é o céu. Ah, mas eu não gostei porque eu só desenhei a plaquinha positiva e a plaquinha negativa. E precisa. Nós sabemos que as linhas de campo se afastam da placa da carga positiva e se aproximam da negativa. Então a placa positiva está desse lado aqui, a negativa desse exemplo está aqui. Agora é o seguinte. Nós temos aqui as superfícies aqui potenciais, ok? Aqui tem dois planos. Todos os pontos nessa linha, que na verdade é um plano, tem mesmo potencial. Então, digamos que aqui você tinha, nesse caso, você tinha 20 volts, e ali era 10 volts, mas eu vou colocar desse jeito. Aqui, se aqui você tem o ponto A, o ponto B, o ponto C, todos eles têm potenciais iguais. Mas aqui, aqui posso colocar ponto. Aliás, eu vou colocar o A aqui com um potencial, vou colocar o B aqui. Não vou colocar na mesma linha não, tá bom? E todos esses pontinhos aqui tem o mesmo, na linha de A tem potenciais igual a A. Então digamos que aqui o potencial de A dessa linha aqui seja 20 volts e o potencial de B 10 volts. Mas quer saber de uma coisa? Eu nem vou colocar valor, tá bom? Aqui você tem potencial dos pontos nessa linha, potencial de A, potencial de B, e a diferença é a BDP, ok? Observe que essas duas linhas, esses dois planos, eles guardam entre si uma determinada distância. E esse é o que? É o nosso campo elétrico uniforme. O campo elétrico representado pela letra E tem o mesmo valor em qualquer ponto dessas linhas. E aí vem o seguinte, vamos agora estabelecer algumas relações, tá bom? O campo elétrico é uniforme? É. Então, se o campo elétrico ele é constante, a força elétrica que ele gera também é constante. Então, a força elétrica também é constante. E se a força elétrica é constante, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Maravilha, não é? Aquela formulazinha que a gente não pôde usar, na realidade, na carga pontual, porque à medida que você se afastava dela, a força diminuía. Mas no campo elétrico uniforme, lá para cá, a força elétrica tem sempre o mesmo valor, porque o campo, em newtons por coulomb, ele tem a mesma intensidade. À medida que você vai se afastando, o valor dele não diminui. Bom, o que acontece aqui? E aqui, na realidade, a força elétrica que é constante. Então, trabalho é igual a força elétrica vezes distância. Nós sabemos que força elétrica, ela também é igual ao seguinte. Eu vou colocar aqui. Força elétrica é igual a carga vezes campo.
Lembra aquela relação que vem? Como é que eu encontro a força elétrica em um ponto? O campo elétrico, eu divido a força elétrica pela carga. Então, divido a força elétrica que atua em cima daquela carga de prova que eu coloquei ali. Aí eu chamo aquele valor em newtons por coulomb. Multiplicando o meio pelos extremos, força elétrica é carga vezes campo. Podemos trocar aqui então? Pode. Então, trabalho é igual a força elétrica, carga de prova, campo, vezes a distância entre as superfícies equipotenciais. Só que nós sabemos também que trabalho da força elétrica é igual a carga de prova vezes o potencial onde ela foi colocada. Então, posso substituir aqui? Posso. Então, primeiro passo, vamos agora substituí-lo aqui no lugar do trabalho. Então, carga vezes potencial é igual a... Só que tem um detalhe aqui. Esse trabalho aqui, quando ele coloca aquela carga, é para levar a carga até sair do campo. O que eu quero aqui não é levar a carga até sair do campo, é levar de um ponto a outro. Então aqui você teria o trabalho para levar, digamos, de A até B. Então eu vou ter que utilizar o potencial do ponto de partida menos o potencial do ponto de chegada. Então o trabalho de A até B é igual a carga vezes a DDP entre A e B. E aí, ó, carga vezes DDP é igual a carga vezes campo vezes DDP. Dá para cancelar o que? A carga de prova. Então, DDP, olha que maravilha, campo vezes distância. Essa foi a relação. Então, quais são as relações agora que nós aprendemos no campo elétrico uniforme? Quando você tem aqui no campo elétrico duas superfícies equipotenciais, a DDP, a diferença de potenciais entre eles, é o valor do campo vezes a distância. Tá certo? Isso aí, se eu preciso fazer isso, eu aconselho que você faça para você memorizar a fórmula. Tá ok? Então, aí ocorre algo interessante. Veja, quando você divide a força em newtons pela carga em coulomb, você vai encontrar o campo em newtons por coulomb. Que é algo que você já observa, opa, newton por coulomb, campo. Né? Mas cuidado, porque muita gente, né, não percebe que o campo, às vezes ele vem disfarçado, é a pegadinha poderosa. Qual é? Seguinte, se você isolar, aqui é a relação que nós vamos trabalhar. Se você isolar o campo, ele é DDP sobre distância. Não é isso? Só que a DDP é em volts e a distância é em metro. E aí nosso campo vai ficar com que unidade? Volts por metro. Então cuidado, gente, cuidado. Campo elétrico, na realidade, tem a unidade newtons por coulomb, que é a mais fácil de você entender. E também pode ser dado em quê? Em volts por metro. Ok? Presta atenção. Por quê? Então, por que é bom você trabalhar com essas fórmulas, quebrar a cabeça, demonstrar? Porque na hora que você pegar um problema e vir lá, poxa, isso aqui está em volts por metro. Mas o que é que será isso, meu Deus? Você tem que saber que volts por metro é o nosso similar a newton por coulomb, ok? Na realidade, também é uma unidade de campo elétrico. Bom, aí eu vou apagar. Então, o que é que nós aprendemos aqui no céu? No céu é o seguinte, né? Primeiro passo. Nós aprendemos que no céu, né, o trabalho, como a força elétrica é constante, pode ser dado por, aqui, ó, força vezes deslocamento, mas só que força é carga vezes campo, vezes a distância, aliás, entre as superfícies. Então, ó a formulazinha de trabalho. No campo elétrico, o que? Uniforme. Então, vou botar aqui, ó. Isso aqui só serve no céu. E qual é a outra formulazinha? Que a DDP, na realidade, ela é campo elétrico vezes a distância entre essas duas superfícies que você encontrou a DDP. Bora trabalhar? Bora fazer essa última e encerrar. E
Fiquem atentos a esse assunto. Na realidade, esse assunto, o pessoal acha o terror, né, da eletrostática, porque ele é muito, muito, muito sutil. Você tem que ir entendendo, assim, é um dominó. Você tem que entender uma peça, entender outra, até você compreender por que você criou o campo elétrico, por que foi criado, para que serve que foi criado o potencial elétrico, por aí vai. Então, vou apagar aqui. E vamos fazer um probleminha, que é o seguinte, ó. Bom, olha só. Eu vou criar esse aqui, eu ia criar outro problema aqui, mas eu resolvi criar esse, depois eu passo outro parecido, tá bom? Que é o seguinte, eu quero, aqui você tem linhas de campo paralelas, aqui você tem um céu, né? Desse lado você tem a placa positiva, desse lado aqui você tem a placa negativa, por aí vai. O que acontece? Eu quero o campo. O que você tem aqui são duas superfícies aqui potenciais. Cada ponto dessa linha, que na realidade é um plano, cada um deles tem o mesmo potencial 60. Cada um desse outro plano 50. Então, quanto é a DDP aqui? 10 volts. E nós sabemos que DDP é igual a campo vezes distância. Mas cuidado, essa distância está em centímetros. Vamos transformá-la em metro. Então, 10 volts é igual a campo. Qual é a distância entre esses dois planos que você tem a DDP? 0,4. Então, o campo é igual a 10 dividido por 0,4, que vai ser igual a 25. 25 o quê? Newtons por coulomb, ou qual é a outra unidade de campo? Volts por metro. Tá ok? Então tá aí esse nosso cálculo, tá certo? De campo elétrico uniforme. Eu vou apagar aqui rapidinho e vou fazer em 1 minuto outro que eu acho interessante, tá certo? E aí pode descansar. Pessoal, aqui eu quero o potencial de todos os pontos desse plano. Então, você tem dois planos aqui, ó. Então, eu posso colocar o quê? A DDP vai ser... eu vou colocar... Tem que ser... Vamos ver qual é o maior. Olha o sentido das linhas. Então, o maior nesse caso, né, vai ser... Observe que o potencial elétrico, ele diminui seguindo as linhas. Então, aqui, maior e seguindo menor. Então, potencial maior, menos 15. E aí nós sabemos o seguinte, que DDP é igual a campo vezes distância. Qual é a DDP aí? Nós não temos esse potencial. V menos 15. Quanto é o campo? 10. Qual é a distância? 0,15. Então o potencial vai ficar, nesse caso, 2 mais 15
potencial aqui vai ser igual a 17 volts. Ok? Bom, ficamos aqui, tá certo? Então, estudem, e eu gostaria muito que vocês pegassem essa explicação em que eu vou pegando o assunto, explicando o porquê, e estuda com carinho, porque cai muito parte teórica no Enem, ok? Fiquem com Deus.